Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Estamos estudando Deus no meu trabalho e alguns princípios e valores bastante interessantes e algumas dicas que nós vamos trazer hoje para nos ajudar a termos uma vida cristã diante de Deus e uma vida profissional que possa valer a pena. Então, vamos lá? Muito bem, já falamos sobre entregar a Deus as nossas primícias, ter uma vida de ações de graça, ter uma vida íntegra, ter uma vida que dependa de Deus em tudo, termos a Deus como nosso amigo e sermos amigos dele. O tempo da visitação, os tempos certos, nós sabemos discernir os tempos certos. Falamos na semana passada sobre Cristo, o único soberano, termos a ele como único Deus e única razão da nossa vida, e hoje vamos falar sobre segredos e revelações, ou segredo e revelação. Você quer ser bem-sucedida na sua vida profissional e na sua vida cristã? Aprenda então a atuar em segredo, quando é o momento de estar em segredo, e a expor aquilo que você é, tem e faz no momento certo. Então, vamos lá. O Senhor Jesus, ele se agrada das nossas orações secretas. Ele diz: fecha a porta do teu quarto, ore ao teu pai, e teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. O Senhor Jesus se agrada de caridade, de ofertas secretas. Ele falou para a nossa mão direita não saber o que a esquerda faz. E o Senhor Jesus se agrada das nossas consagrações secretas, né? Ele falou: quando você jejuar, faça isso em segredo, lave bem o teu rosto, penteie o seu cabelo, que ninguém veja que você está fazendo isso, porque esta exposição, se ela for exposta, né, essa ação for exposta, ela vai trazer aplausos. Ok, pessoas vão falar: oh, como ele é espiritual, como ele faz isso, como ele se desempenha bem, mas com isso vem a vaidade também. Então nós devemos tomar cuidado, porque tais ações só interessam ao nosso Deus e a nós e a mais ninguém. Então existe um tempo, um momento de nós andarmos com a nossa vida na presença de Deus de maneira secreta. Veja que os fariseus, né, os religiosos do tempo de Jesus faziam exatamente o oposto. Eles davam as esmolas tocando trombeta para que todo mundo pudesse ver, quando eles jejuavam, quando eles oravam, em praça pública, mas diz o Senhor Jesus Cristo que eles pecavam no secreto com as viúvas, eles iam às casas das viúvas pecarem contra elas. Pecado grave, e o Senhor os repreendeu de maneira muito forte. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha seus encontros secretos com o Pai. A gente sabe disso lendo a palavra, que ele subia aos montes para orar, a sós com Deus, na maioria das vezes, não é? Então, esta é uma prática boa. Você quer ir bem? Tenha os seus momentos a sós com Deus, os seus segredos com Ele. Tenha os seus segredos com Deus. Compartilhe dos seus segredos, do seu coração com Ele. Confesse, não é? E isto vai ser bom para você. Sabe por quê? Porque também Ele vai repartir os seus segredos, os segredos dele com você. Está escrito lá, Salmo 25, versículo 14. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, aqueles que andam com ele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do Deus Onipotente vai descansar. Então, aí está uma dica para nós e tem um princípio por trás que nós vamos explorar. A nossa relação com Deus. Nossas esmolas, ofertas, nossas atitudes de consagração devem ser discretas ou secretas. Também os planos que Deus tem para nós, que Deus coloca no seu coração, no meu coração, ideias que Ele nos dá, segredos, sonhos, caminhos que Ele nos revela e Ele nos indica, devem ser assunto entre nós e Deus, acima de tudo. E somente em alguns casos, se for possível, nossos familiares, nossos amigos mais chegados, que são pouquíssimos, com eles sim, nós podemos repartir, mas com muito poucos. Por quê? Porque são segredos valiosos e o Senhor Jesus valoriza muito o estar conosco, o repartir da sua glória, da sua bênção, da sua sabedoria, não é? Tem até um provérbio que diz assim: prepara a tua obra em segredo,
Revele-a somente depois de estar pronta. Sabe por quê? E isto vale para a nossa vida profissional? Nem todo mundo vibra com o teu sucesso. Nem todo mundo fica feliz com a sua ideia. Nem todo mundo está aí celebrando o seu desempenho. Você sabe o que eu quero dizer. Então, muitas vezes a gente se expõe e a gente se machuca porque as pessoas entendem mal aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração. Então, seja prudente e guarde com carinho o tesouro que é o secreto de Jesus para a sua vida. Primeira dica, primeiro princípio. Mas há momentos de nós expormos aquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Se nós estudarmos a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 1, a palavra diz que Maria, mulher sábia, mãe de Jesus, guardava todas as coisas em seu coração ao ver seu filho cumprir o propósito que o anjo lhe dissera. O anjo disse assim para ela: não temas, Maria, pois você encontrou favor diante de Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Jesus Cristo. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará para todo sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria guardou esta palavra no seu coração. E quando ela via o seu filho desempenhando o seu papel, o seu ministério, diz a palavra que ela guardava no seu coração. Por quê? Porque ela sabia que em algum momento isto tudo se revelaria, ele se revelaria. Então Maria confiava em que Deus cumpriria sua promessa. Segunda dica: quando Deus fala alguma coisa no seu coração, não tente forçar a barra, não tente fazer acontecer, deixa Deus fazer. Se é de Deus, ele fará acontecer. Davi foi escolhido como rei lá quando o menino demorou tempos até ele assumir o trono. Ele ficou ali na dele, humilde, esperando no Senhor, e essa é a atitude que nós devemos tomar. Se a promessa, a palavra dele for se cumprir no tempo certo, ela acontecerá. Muito bem, vamos para a terceira. Deus, no entanto, requer que com sabedoria, com coerência e consistência, nós manifestemos a nossa fé. Veja que é a diferença entre nós guardarmos secretamente aquilo que o Senhor está conosco, cultivarmos o momento secreto com Ele, mas ao mesmo tempo expormos a nossa fé, quem nós somos e as coisas que Deus colocou para nós. Às vezes você é uma pessoa bem-sucedida na sua vida e chega a hora, o momento certo, e aí está a sabedoria em você saber o momento de ficar quietinho, quietinha, e o momento de expor aquilo que Deus colocou na sua vida. Então, ele mesmo diz assim: aquele que me confessar diante das pessoas terá o reconhecimento no céu, eu o confessarei diante do meu Pai. Ele fala isso, ou seja, em algum momento você tem, e eu também, temos que nos expressar diante das pessoas, confessar o nome de Cristo diante das pessoas para que elas conheçam a graça, o poder que nos alcançou e nós possamos então testemunhar da grandiosa obra que o Senhor fez em nós, mas com coerência, com consistência. Não adianta nós sermos papagaios que ficamos repetindo palavras de ordem ou coisas que nós ouvimos. O que vai valer é a consistência da nossa vida para poder referendar, não é, a nossa palavra. Senão não vale nada. Tinha uma pessoa chamada Nicodemos, e ele procurou Jesus à noite. Por quê? Nicodemos tinha medo, ele era um dos líderes da religião dele, né, do judaísmo, e ele não queria ser exposto, ele tinha medo de perder o seu status, aquilo que tinha sido pela vida trazido para ele. E ele fica naquele dilema até, para quem não assistiu, existe uma série muito legal chamada The Chosen, o escolhido, aqueles que não assistiram assistam, e esta cena em que ele encontra Jesus de noite, e Jesus começa a falar para ele, é uma das cenas mais lindas disso que esse The Chosen, essa série, não é? Então, não deixe de assistir. E aí, ele vai lá diante de Jesus e fala da sua dificuldade em entender, e Jesus fala: cara, Nicodemos, você é um cara tão experimentado, você nunca se ligou, você não sabe dessas coisas tão simples que eu estou falando, né? É necessário nascer de novo, e assim foi, não é? Mas, o que aconteceu? O tempo passou, Jesus morreu, e quando Jesus morreu, Nicodemos tinha no seu coração aquele
medo que ele teve a vida inteira de ser visto com Cristo, expor a sua fé, porque ele acabou crendo no Salvador, Senhor Jesus Cristo, aí ele não teve jeito. Quando diz a palavra que quando Jesus morreu, ele se juntou a José de Arimateia, que tinha um túmulo novo, eles foram diante de Pilatos, pediram o corpo de Cristo, e aí ele falou, quer saber, cara? Não, agora dane-se, eu vou lá, eu vou dar um sepultamento digno ao meu Senhor, que me julguem, que pensem o que quiserem. Então, queridos, assim como Nicodemos, daqui a pouco vai chegar o tempo em que nós vamos ter que dizer, meu querido, você vai me desculpar, mas a minha fé é essa, o meu Deus é esse, e eu tenho uma vida em secreto com ele, mas aqui está o meu testemunho para você. E quer saber? Você precisa muito, assim como eu precisei, você precisa também. Então, meu querido, prepare-se para ser um canal de disseminação do Evangelho, uma prova do amor de Deus, um embaixador do reino de Deus aqui na terra, uma lâmpada que brilha a luz de Cristo no meio da escuridão. Esse tempo chegou. Já estamos vivendo momentos de sermos postos à prova. Daqui a pouco vai haver uma perseguição, porque os cristãos estão na mira de muita gente. O tempo da manifestação dos filhos de Deus está chegando e chegando rápido. Diz lá o Romanos 8, né? A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus para que eles possam provar e ver que o Senhor é bom, né? Parafraseando aquele versículo, provar e vede que o Senhor é bom. Todos nós lemos na palavra, ouvimos os testemunhos, experiências, histórias, somos orientados por irmãos e irmãs queridos que falam da sua fé pra gente, não é? Bem intencionados, mas chega um momento, meu querido, que nós mesmos vamos ser provados e com temor e humildade vamos provar a bênção, a presença do nosso Deus em nós. Ninguém vai estar lá para falar no seu lugar. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei. Fique quietinho, fique tranquilo, porque lá em Lucas capítulo 21, o Senhor Jesus disse o seguinte, a partir do versículo 12, antes do fim de todas as coisas, porém, olha só, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para prisões e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será uma oportunidade para lhes falar sobre mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, olha só, eu lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão às acusações contra vocês, porque eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Aconteceu isso com o Senhor Jesus Cristo diante de Pilatos, não é? E lá o livro de Lucas tem uma tradução que diz assim, eu darei a vocês boca e sabedoria que ninguém vai resistir. Venham e façam prova de mim, diz o Senhor. Então, queridos, é tempo de nós revelarmos essa fé, sim, explorarmos ao máximo essa comunhão com Deus para nos dar consistência, vida espiritual, vida cristã, mas também nós estamos prontos para provarmos do seu amor. Isso vale também para a nossa vida de trabalho. Nós temos que nos preparar para podermos levar as coisas bem feitas para fora. Olha só o que diz aqui esse texto. Eu gosto muito desse texto porque ele me lembra, inclusive, um grande servo de Deus chamado Enéas Tonini, que escreveu um livro com esta frase como título: Onde está o Senhor Deus de Elias? Para os mais antigos, vocês lembram desse livro, e se vocês ainda não leram, leiam. E do que se trata? De uma situação em que Elias era o profeta escolhido por Deus, e ele tinha um servo, o servo Eliseu, que esteve ali oculto, trabalhando humildemente, servindo ao seu mestre Elias, guardando todas as coisas que ele via de Elias no seu coração, até que chegaram tempos de mudança, tempos de sucessão. Elias ia ser tomado. E aí Elias falou para Eliseu, fica aqui porque eu vou ser tomado, Deus disse que ele vai me levar hoje. Aí Eliseu falou, de jeito nenhum, cara, eu vou ficar com você até hoje eu estive e vou continuar. E o Elias ficou junto. Aí Elias falou, tá bom, Eliseu, vamos fazer o seguinte, o que você gostaria que Deus te desse, não é? Com a minha partida. Eliseu falou, simples, eu quero ter o dobro do poder que você teve, o dobro da unção que você teve, porção dobrada do teu espírito. Uau! O Eliseu, ele guardou no coração, mas ele não era
fraquinho não é? E neste momento que Elias falou para ele, olha, coisa dura você pediu, mas ó, se você me vir ser tomado por Deus, não sei como que Deus vai me tomar, essas coisas acontecerão com você. E assim ocorreu. Eles chegaram na beira do Rio Jordão, Elias pegou a sua capa, bateu no rio, o rio se abriu, eles passaram a pé enxuto e em seguida veio uma carruagem de fogo, diz a palavra, e tomou Elias. E o Eliseu ficou olhando e aquela carruagem subiu e outras pessoas também viram e aquilo foi embora e Elias foi tomado por Deus. E Eliseu caiu no chão, ficou prostrado e de repente ele viu que estava aquela capa de Elias com ele, aquele manto, né? Daí que sai o tal do manto que muita gente fala. E ele pegou aquela capa e ele olhou para Deus e falou, bom, é agora que eu vou provar que o meu Deus, né? O Deus de Elias e o Deus que eu sirvo está comigo. Ele tomou aquela capa, voltou para o rio Jordão, bateu nas águas e exclamou, onde está o Senhor Deus de Elias? E aquelas águas se abriram e ele passou. Meu querido, onde está o Senhor Deus daquele que te explicou as primeiras palavras do Evangelho? Onde está o Senhor Deus de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, de Isaías, do rei Davi, né? De Enoque, de José? Onde está o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Onde está esse Deus? Ele está perto, ele está dentro, ele está vivendo em comunhão no secreto com você, mas é tempo de você se manifestar. Então, queridos, está aqui o último princípio, que aprendamos a cultivar o privilégio de estarmos sentados aos pés de Cristo, ouvindo a sua voz, desfrutando particularmente da sua doce companhia, dos seus conselhos, em devoção e obediência, mas que o Senhor também nos deu equilíbrio para discernirmos os tempos e sabemos que é tempo de sermos ousados diante de Deus em nosso testemunho, diante dos homens como os embaixadores do reino, de tal maneira que o Senhor nos dê ocasiões para manifestarmos a nossa fé e dizermos para todo mundo o quanto o Senhor é bom, não é? E o quanto nós podemos desfrutar e os outros também podem desfrutar da sua presença. Onde está o Senhor Deus de Elias? Cadê o Deus a quem eu sirvo? Vai chegar um momento que você vai ter essa prova. Cadê? Senhor, está demorando. Eu precisava da tua bênção. Onde está o Senhor Deus de Elias? E aí, meu querido, você vai para cima em fé, com temor no seu coração, com uma vida de oração no secreto do Senhor, e as águas se abrirão e você vai ser chamado por Deus para testemunhar das suas promessas, da sua palavra, da sua provisão, do seu favor, do seu poder, dos seus milagres, da sua graça. Provai e vede que o Senhor é bom. Vamos orar. Senhor Deus querido, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, porque ela nos dá sabedoria para nós desfrutarmos, Senhor, no tempo certo, o secreto da tua presença, Senhor. Fazemos aquilo que devemos fazer em silêncio e, Senhor, testemunharmos no momento certo. Que o Senhor seja louvado e engrandecido com a nossa vida, que nós não troquemos as bolas, que nós não saiamos falando de uma maneira atrapalhada, destrambelhada, e ao mesmo tempo, Senhor, que nós possamos viver sim uma vida de oração e temor diante de Ti, mas que não nos omitamos, Senhor, do nosso papel de sermos testemunhas do Senhor, agora, nos tempos do fim, tempos de perseguição, tempos de luta, que virão, que estão vindo sobre nós. Dá-nos a força, o poder que vem de Ti, porque o Senhor cumpre a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, abençoa todos os que estão ouvindo esta palavra, suas famílias, seu trabalho, a obra das suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se você gostou dessa palavra, curta aí, escreva o seu comentário, a sua pergunta, agradeço a todos que têm comentado, que Deus abençoe a vida de vocês, que dê uma semana poderosa no secreto do Senhor e também manifestando a sua glória, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.